Eu não tenho dúvidas que esse vídeo foi feito para você. Sabe por quê? Porque de duas, uma. Ou você atua diretamente com vendas, trabalha efetivamente tendo que fortalecer e desenvolver relacionamentos comerciais, seja porque você atua com vendas B2B, que no caso seriam business to business, vendas corporativas, você pode ser um executivo de vendas, um executivo de atendimento de uma multinacional ou de uma grande empresa, enfim, de um escritório, ou você pode atuar com vendas B2C, ou seja, vendas que tenha um contato mais humanizado, mais direto com o consumidor final, que no caso são vendas mais voltadas para o varejo, as vendas de muitas empresas que são, de profissionais que são autônomos, também tem muito a ver com isso. Mas se você não trabalha com vendas, esse vídeo também é para você, porque de alguma forma acredito que esse vídeo aguçou a tua curiosidade de saber, cara, o que será que em vendas é importante eu ficar antenado? Se você não trabalha com vendas, eu até admiro muito a sua atitude, porque você pensou que provavelmente um mindset, alguns gatilhos, técnicas de venda podem me ajudar mesmo não trabalhando com vendas. E isso, pessoal, porque assim, vamos parar para puxar, resgatar o conceito mais íntimo de vendedor, né? Se você pegar o vendedor, é muito engraçado, porque desconstruir essa palavra significa que tudo aquilo que existe uma dor, e quando a gente fala de dor, a gente não está necessariamente falando de algo caótico, algo realmente estrutural, mas a gente está falando de algo que carece de uma solução. E no mundo existem milhões de coisas que precisam ser resolvidas. E eu estava refletindo outro dia, parei para pensar, se eu tivesse que dar um cartão de visitas com um único cargo nesse cartão de visitas para todas as pessoas do mundo. E que esse cartão de visitas fosse genuíno no aspecto de poder realmente dizer o que aquela pessoa faz. Mas eu poderia e deveria apenas colocar um único cargo para todas as pessoas do mundo. E esse era o desafio. E eu fiquei pensando, até que eu tive um estalo. Falei, o melhor cargo para as pessoas seria resolvedor de problemas. Se você substituir o seu diretor de qualquer coisa, seu cartão de visita, executivo de vendas, comercial, vendedor, e botar resolvedor de problemas, você vai conseguir resumir o que todas as pessoas, todos os profissionais que atuam, fazem no mundo, que é resolver problema. Se você parar para pensar, Gabriel, eu trabalho no escritório. Então tá, você trabalha na área administrativa, você está resolvendo algum problema, talvez contábil, algum problema financeiro, algum problema operacional, muitas vezes. Então percebe, você está resolvendo um problema. As pessoas que trabalham com as coisas mais simples que pareçam, de alguma forma, elas estão resolvendo um problema, tá? Que é de repente organizar um sistema, estruturar alguma coisa que seja importante. Por isso, a gente aprende que tudo aquilo que está relacionado a resolver uma dor, um problema, isso por si só foi uma venda que aconteceu. Por quê? Porque, de alguma forma, para contratar qualquer profissional, para colocar ele resolvendo qualquer tipo de problema, sem sombra de dúvidas, esse cara passou por um processo de se vender em algum momento. Ele pode não ter, obviamente, chegado com um produto, ele pode não ter chegado com uma proposta especificamente para ser contratado para resolver aquele problema, né? Mas a venda está no nosso dia a dia de uma forma que você vende muito mais, ou pelo menos você está na posição de vendedor durante muitas vezes do seu dia, né? Em relacionamentos pessoais e, claro, na nossa carreira, independente da área que a gente trabalha, seja na área fim de vendas, seja usando o meio das vendas para conseguir se projetar um pouco mais. Beleza? Obrigado por ficar até aqui. E meu nome é Gabriel Machado, vou me apresentar melhor. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em vendas, já trabalhei em diversos subsistemas de vendas. Em 2016 eu fundei a minha consultoria em vendas, a Oxigena, e foi muito interessante porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes marcas, marcas do varejo como Chili Beans, Clube Melissa, e marcas também mais corporativas, né, como Metrópolis, Caixa Seguradora, dentre muitas outras. E dentro desse cenário eu fui percebendo que as empresas mudam, o cenário muda, o perfil de colaborador, a cultura muda muito, mas tem alguns princípios que, em comum a muito do que eu vi nessas empresas, eu percebi que fazem elas venderem mais, elas terem um resultado diferenciado. E baseado nessas experiências, do que eu vivi fora todos os anos de área comercial, né, principalmente atuei em vendas B2B, depois eu tive uma startup que atuava na linha B2C, vendi essa startup há pouco tempo e hoje me dedico exclusivamente à Oxigena e também sou palestrante motivacional, especialista em vendas. Recebi o carinhoso apelido de Rockstar das vendas, não só por causa do estilão, mas principalmente porque eu acredito que
o mundo está mudando e a gente vai falar um pouquinho disso. E se o mundo está mudando, o comportamento de consumo e o comportamento das pessoas também está mudando. E se ele está mudando, o jeito de vender tem que necessariamente mudar. E a gente vai perceber que os ciclos estão cada vez mais rápidos, as mudanças são cada vez mais intensas, porque na hora que a gente começa a se adaptar a um estilo, outra coisa já está surgindo. E a gente também não está conseguindo acompanhar a velocidade de tudo que está acontecendo. Então a gente se sente ansioso e na dúvida, cara, será que o que eu estou fazendo na minha área comercial está certo? Será que, putz, mas eu estou vendo um concorrente, eu estou vendo um outro player, eu estou vendo uma outra ideia de negócio fazendo diferente. Peraí, eu mudo para isso, não mudo? O que eu conservo? O que vale a pena inovar? O que vale a pena tentar ser mais tecnológico, talvez? Então, esse programa, essa série de 3 aulas que eu vou gravar, eu vou explicar o que são essas 3 aulas. Basicamente, vão te dar um novo mindset, vão te colocar num novo patamar. Você vai ver que em 3 aulas, se você acompanhar até o final comigo, você vai falar, Gabriel, fez diferença no meu dia. E eu vou te explicar no que eu mais acredito quando a gente fala de educação, né? Eu acredito muito que quando a gente fala de vendas, a gente tem que falar de resultado, né? O que é resultado, né? Vamos tentar transcrever o que poderia ser resultado para alguém. Resultado é a geração de valor, é quando você percebe que algo foi diferente, se transformou, fez a diferença. E quando a gente fala de educação, seja para assistir uma live, seja para ler um livro, seja para se matricular num curso, você precisa perceber aquilo que te gera mais valor. Que no final das contas, no caso de conteúdo e educação, treinamento, a gente está falando de transformação. Gabriel, eu investi 30 minutos do meu tempo para te acompanhar nessa aula. Cara, qual foi a diferença que esse vídeo fez na minha vida? E é com esse comprometimento que eu sigo essa sequência de 3 aulas, que eu vou chamar de série, que é um novo jeito de vender, venda como um rockstar. A gente vai ver os arquétipos de venda como foram mudando, quais são as técnicas de venda mais contundentes nesse novo cenário e o que a gente precisa se preocupar. Combinado? Então vamos comigo, é um prazer estar aqui com vocês, dividir toda essa experiência e poder te dar um pouco mais de tranquilidade, independente, mais uma vez, se você trabalha com vendas, B2B ou B2C, ou se você não trabalha com vendas, mas acredita que a área de vendas pode te projetar na carreira, tá? Essa sequência de vídeos é engraçado, é bem franco eu comentar com vocês que elas já estavam previstas, né, porque elas fazem parte de um programa de formação que eu estou lançando em vendas, onde aí sim a gente vê todas as técnicas que grandes players, as grandes academias, né, principalmente no mercado americano, que é um mercado muito voltado para o business mesmo, Harvard, o que eles aplicam de conceito, o que as grandes companhias, as grandes empresas, líderes de mercado, referência no que fazem, estão aplicando. E aí a gente vai ver muita coisa legal lá, e é um programa de formação porque lá a gente consegue desconstruir com mais calma uma série de habilidades. É, na verdade, uma jornada. Porque vamos combinar, pessoal, qualquer pessoa que atue com vendas, ela tem que estar antenada em muito assunto diferente. E esse é um dos grandes desafios da área de vendas. Eu tenho que, obviamente, estar antenado no meu produto, no meu mercado, quais são as mudanças que estão acontecendo nele. Pô, mas tem uma tecnologia nova ali, então começa a entender de tecnologia. O que é um CRM? O que é BI? O que é inteligência artificial? Como é que isso impacta no meu negócio? Beleza, eu tenho que acompanhar isso. Ao mesmo tempo, pô, o cenário está cada vez mais desafiador, eu vou explicar por que está mais desafiador. Eu preciso ser mais resiliente, eu preciso ter mais inteligência emocional, então eu preciso estudar um pouco isso, desenvolver as minhas competências interpessoais. Ao mesmo tempo, eu tenho que analisar a parte financeira para saber precificar, para saber como é que eu vou ser competitivo. Cara, para pensar, se você colocar no papel, é muita habilidade diferente. E esse programa de formação ele foi construído para formar um vendedor de alta performance, uma pessoa que possa começar do zero e com as melhores práticas ela chegar num índice de performance super diferenciado. Gabriel, você está prometendo algo que, enfim, talvez seja irreal. Não estou prometendo algo que é irreal, porque primeiro, tudo que eu vou ensinar para vocês foi testado em várias organizações, eu citei alguns aqui e vou voltar a citar como exemplo em alguns vídeos. Foi aplicado com vendedores e a gente acompanhou a performance e viu vendedores triplicando o seu resultado em poucas semanas. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui eu tenho muito orgulho de dividir de coração aberto. Eu tenho um programa de formação que a ideia é que se você achar que faz sentido, você vai realmente perceber que vai fazer a diferença você ir lá e comprar. Então, honestamente, um dos princípios que a gente vai ver desse novo mundo é não se preocupar com o fim. Se você vai comprar, se você vai se interessar, sinceramente, eu não estou preocupado. Eu não posso estar preocupado, eu não devo estar preocupado. Se eu for competente o suficiente de gerar valor, eu não tenho dúvida que você vai ver que faz sentido, vai fazer diferença na sua vida. Agora, o que eu quero, seu comprometimento assiste essas 3 aulas, me dê um voto de confiança, porque por mais que você não compre o treinamento mais completo, isso vai fazer diferença para você
você. Se fizer diferença para você, eu pelo menos vou ter criado um momento importante, ter participado disso contigo. E aí, de repente, você me segue nas redes sociais e já vou me dar por muito satisfeito, a gente mantém um relacionamento, enfim. Então, não deixa de participar, porque essas 3 aulas é uma síntese de tudo que eu acredito que faz mais sentido no mundo de hoje, perfeito? E tô gravando esse vídeo num cenário que a gente está vivendo aqui de coronavírus, onde a gente não sabe o que vai acontecer com o Covid-19, se a gente vai ficar muito tempo recluso ou não. A gente está vendo aí muitas notícias, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa crise ela é cíclica, a gente tem que se preparar para ela. Então faz mais sentido ainda. Se você precisa se preparar para esse momento, se você quer sair na largada quando as coisas se normalizarem com muito resultado, fica comigo, beleza? Pessoal, vamos nessa então. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, Gabriel, você defendeu aí que o jeito de vender tem que mudar porque as pessoas estão mudando e o mundo está mudando. O mundo mudou. Como assim o mundo mudou? É muito louco falar isso, mas o mundo hoje, as pessoas, os especialistas de diversas áreas do conhecimento usam um acróstico, uma sigla para descrever o mundo de hoje. O mundo de hoje é o que eles chamam de mundo VUCA. Não sei se você já escutou essa expressão, mundo VUCA, ou do original em inglês, que é mundo VUCA. Os militares americanos desenvolveram essa expressão que era utilizada desde a década de 90 para descrever uma situação de guerra. Algumas situações que eles viviam, né? Porque vamos combinar que em diversos momentos a civilização, né, principalmente, enfim, os Estados Unidos, entrou em diversos conflitos. Então isso chega a ser cultural, né, na vertente aí norte-americana. E o que era o mundo VUCA, né, que a tradução virou o VUCA? O mundo VUCA era um mundo onde as coisas eram voláteis, ou seja, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa era a situação que o militar americano se viu desde a Primeira Guerra Mundial, Guerra de Secessão, depois na cultura, na história americana você vai vendo Guerra de Secessão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, enfim, né? E aí você vê o envolvimento da Guerra do Golfo, Iraque, enfim. O que eles estavam mostrando? Eles estavam mostrando para as pessoas o seguinte, que em alguns momentos, como militares, eles se viam em situações que eram muito voláteis. Às vezes a parte política influenciava em alguma coisa e isso transformava, de repente, uma estratégia em poucos segundos. Essa volatilidade, ela acabava influenciando muito o cenário de guerra. Outra coisa que acontecia era a incerteza. A incerteza porque por mais que você esteja preparado, ou por mais que você esteja antenado e tem uma estratégia que você tenha confiança nela, você não tem a certeza se ela vai ter êxito, se você vai ter as perdas que você está estimando ou não. Então, é um cenário incerto. É um cenário complexo, porque uma coisa que você faz aqui vai impactar numa coisa lá na frente. Uma estratégia minha, uma estratégia política pode impactar no cenário militar absurdamente. Então é um cenário muito complexo. E os resultados do campo de batalha se refletem também na política, né? E também é um cenário ambíguo. Por quê? Porque de repente, você fazer uma coisa é você abrir mão de outra. Você decidir atacar de um jeito, você precisa abrir mão de atacar de outro. E ao mesmo tempo, você precisa economizar recursos, mas ter eficiência na guerra. Percebe? Você precisa atacar o seu inimigo, mas não sofrer baixas. É um cenário muito ambíguo. Então, esse cenário aqui, essas características eram o que deixava o mundo deles estressante, o mundo deles competitivo, o mundo deles mais conflitual. E o mundo dos negócios importou esse termo, principalmente a partir de 2010, que foi quando a gente começou a perceber que o mundo que a gente está vivendo tem essas mesmas características. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Ou seja, ele é volátil porque um cenário pode mudar tudo. Olha, esse vídeo é a prova disso. Ele já estava na minha programação de sair, mas em função do Covid-19 eu estou antecipando o lançamento desse vídeo. Por quê? Porque foi uma janela que se abriu de tempo, de oportunidade talvez, e também, obviamente, de muita escassez, né, de recursos, de estar com as pessoas. Então, essa volatilidade, há 2 semanas eu estava no escritório trabalhando numa boa. Agora está todo mundo recluso em casa e não sabe quando vai sair. Se isso não é volátil, se isso não é incerto, realmente eu não sei o que é mais incerto. Perfeito? É um mundo complexo também, porque você começa a analisar as coisas e é mais ou menos um mundo que vai te cobrar o seguinte, peraí, precisamos nos resguardar, logicamente valorizar a nossa saúde, mas a gente precisa produzir, a economia não pode parar. Percebe que uma coisa vai impactar na outra, então não tem uma decisão muito cartesiana para se tomar nesse cenário. A gente tem que ir vivendo o dia a dia e vendo os pequenos ajustes que a gente pode fazer
obviamente, de repente, uma estratégia muito contundente pode colocar tudo a perder. Percebe como essa complexidade é difícil. Por último, ele é ambíguo. Por quê? Porque ele vai te cobrar os dois lados da mesma moeda. Olha, você tem que ficar recluso em casa, mas você tem que trabalhar. Você tem que, enfim, se isolar das pessoas, mas você tem que se conectar com elas de algum jeito. Percebe que ele vai te cobrar os dois lados dessa mesma moeda, assim, ele não vai te dar o ônus e o bônus da mesma situação, ele vai querer o bônus dos dois lados. E isso realmente torna o nosso mundo mais competitivo, mais estressante, mais complexo. E o que acontece com esse mundo? O que ele gera na gente? O que ele gera nos seres humanos? Ele gera nos seres humanos mais estresse, tá? Ele gera na gente mais ansiedade. E ele também gera, com certeza, mais depressão em alguns momentos. Tá? Isso eu estou falando do ponto de vista de comportamento, de sentimentos humanos, de situações. Essa complexidade, esse emaranhado de características tornam o nosso mundo mais estressante, despertam mais ansiedade e depressão nas pessoas. Então, entendendo isso, a gente vai entender que naturalmente o comportamento das pessoas vai mudar. E se o comportamento delas vai mudar, a forma delas se relacionarem com as outras pessoas vai mudar. E uma venda, ela nada mais é do que ela parte sempre de um relacionamento, seja ele digital ou ele humano, ele pessoal. Perfeito? Então, o que a gente precisa olhar para isso? A gente precisa olhar que as pessoas estão mudando e qual que é a tendência. Então, o que eu estou passando aqui é um material que eu peguei de outras consultorias, empresas mercadológicas, que elas mostram o seguinte, um dado é da McKinsey, uma das maiores consultorias mercadológicas do mundo, que diz que apenas 14% das pessoas confiam em publicidade tradicional. Esse é um dado que desde 2015 ele mostra pra gente que as pessoas estão deixando de acreditar em tudo que elas veem, ou de qualquer jeito, de qualquer forma, muito porque existe também estudos que mostram que hoje, num dia normal, você passa em média por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia, de mensagens diariamente. O que é isso? São os outdoors que você vê na rua, são as propagandas na TV, o que você escuta no rádio, é o panfleto que você recebe, a notificação que sobe no teu WhatsApp, e tudo isso, quando você reúne no final de um dia, dá cerca de 2 a 3 mil. Salvo engano, se a gente for tirar das nossas horas ativas, isso é mais ou menos cerca de 30, uma inserção a cada 30 segundos. Então, isso já mostra pra gente que isso vai gerar alguns impactos em comportamento. Primeiro impacto é que a atenção das pessoas é mais escassa. A gente tem que ser mais breve para falar as coisas. A gente tem que ser mais straight to the point. A gente tem que ser mais direto ao ponto naquilo que a gente acredita e rapidamente conseguir convencê-las, conseguir despertar e aguçar a curiosidade delas sobre o nosso ponto de vista. Percebe? Então você vê que até os nossos recursos de redes sociais hoje são preparados para você fazer um story de 15 segundos e não delongar muito mais do que isso. Perfeito? Essa é a ideia, mostrar para vocês que existem algumas mudanças que estão acontecendo e essas mudanças impactam diretamente no comportamento das pessoas, tá? Se essas pessoas elas estão com a atenção mais parcial, eu vou chamar dessa forma, o que a gente começa a perceber? Que o significado, o que é valor para elas começa a mudar. Então é uma tendência também que essas pessoas sejam aprendizes de plantão. Eu quero aprender o máximo possível no mínimo de espaço de tempo. O máximo de tempo que eu puder poupar aqui, que eu puder dedicar minha atenção. Minha atenção custa caro, quero ver você conseguir captá-la. É basicamente isso. Então, são pessoas que querem aprender muito, mas você tem pouco espaço de tempo, uma janela muito curta para impactá-las. Perfeito? São pessoas também que elas estão mais preocupadas com o fim do mundo do que com o fim do mês. E esse cenário aqui que a gente está vivendo de reclusão está mostrando isso muito forte. A gente está muito mais preocupado com o caos do que necessariamente com pagar as contas. O que, por um lado, isso é muito positivo. Isso vai mostrar pra gente que a gente começou a reconsiderar valores e que hoje a gente vai ver que valores como empatia, colaboração, fazem muito mais sentido do que a gente vivia há poucos anos atrás, que era um cenário de muita competitividade e cobrança. Entendeu? É claro, a gente vai ter que mesclar os melhores lados dessas duas coisas para chegar na alta performance. Eu vou mostrar isso para vocês. Perfeito? Então, entendendo isso, a gente entende que o novo consumidor, ele tem algumas características que são extremamente importantes, né? Como eu comentei, eles são aprendizes de plantão, eles têm atenção parcial, eles estão conectados 24/7, eles exigem a sua obediência reversa,
E eles, no final das contas, seu porquê. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Aprendiz de plantão, como eu falei, atenção parcial, conectados 24/7. Hoje o fluxo de informação está totalmente democratizado. Se você tem um WhatsApp no seu celular, você consegue me ver, você consegue ter qualquer acesso de informação que está disponível na web. Isso significa que o que diferencia as pessoas não é mais o que elas sabem, mas o que elas fazem com o que elas sabem. Por isso que tudo que a gente vai ver aqui é voltado para a aplicabilidade prática. Porque se você não transformar o mundo que você vive, como é que você vai querer ter resultado? Não existe conhecimento para dentro, é só obesidade intelectual. Essas pessoas estão conectadas, elas querem aquilo que realmente gera valor para elas. E aí você também tem um efeito que você aproxima as gerações. Hoje, a minha distância cultural, por exemplo, de alguém como, por exemplo, da geração da minha mãe ou do meu avô, é muito menor. Por quê? Porque eu tenho acesso ao universo deles. Se tiver alguma dúvida, eu vou lá e pesquiso. E tem uma síntese, um resumo, um relatório, várias fontes diferentes que me entregam um conteúdo razoável. Então é importante a gente olhar para isso. Ou seja, eles sabem o quanto valem. Ele pesquisa sobre a sua marca, ele sabe o que o seu concorrente está fazendo, ele consegue ter uma percepção, uma relação custo-benefício, para ele saber se o que você está cobrando é justo. Ele é o crítico.com, ele está conectado. Se você lesá-lo em qualquer aspecto, ele vai criticar a tua marca, ele vai manchar isso. Por quê? Tem um outro estudo da McKinsey que corrobora com esse dado, que é a mesma pesquisa que mostra que apenas 14% das pessoas estão confiando em publicidade tradicional, que é 2/3 da economia mundial é baseada em recomendações pessoais. Ou seja, as pessoas confiam em outras pessoas, elas gostam de se conectar com gente, elas confiam na opinião de outras pessoas. Por isso que depoimentos na internet fazem tão sentido no mundo de hoje, perfeito? Então elas também vão exigir a sua obediência reversa, justamente porque elas estão mais empoderadas na relação de negociação de consumo, perfeito? Tanto no mercado corporativo, que você tem a equipe de compradores, você tem um executivo que vai lidar numa negociação com você, quanto o cliente final, no B2C. Pessoal, entendam, esse programa de formação e essa série de 3 vídeos aqui que eu vou fazer, Venda como Rockstar, um novo jeito de se pensar as vendas, vai te ajudar do alfinete ao foguete. O que quer que você venda, você precisa conhecer o que está sendo falado aqui, perfeito? O que é a obediência reversa? É uma ação do consumidor começar a exigir numa relação de consumo com você que se você faltar na entrega com ele, você também seja penalizado. Vou te dar um exemplo. Antigamente era muito comum, vou dar um exemplo esdrúxulo assim, contrato de internet. Eu tenho contrato de internet na empresa, eu tenho contrato de internet lá na minha casa. Agora, você concorda que se eu não pagar a fatura da internet, em algum momento vão começar a ligar para minha casa, depois de ligar para minha casa, podem mandar uma correspondência, depois de mandar uma correspondência, podem colocar o meu nome em alguma dessas empresas, como por exemplo o Serasa, de restrição de crédito, enfim, eles podem até cortar minha internet. O que ele está mostrando nessa relação? Gabriel, se você não cumprir o combinado, eu vou te penalizar. E a gente, enquanto consumidor, olhando agora do outro lado, a gente sempre escutava essas coisas e a gente aceitava, a gente se sucumbia a isso. Por quê? Porque a gente não tinha tanta opção, porque alguns mercados eram monopolizados, talvez, porque a gente estava mal acostumado a um atendimento medíocre. Percebem? A gente começou a perceber que não, agora a gente se comunica, não, agora se você não quiser tudo bem, eu sou pequeno, mas eu consigo fazer um estrago, se eu fizer uma avaliação ruim sobre a sua marca, ou seja, eu tenho mais poder na minha relação contigo. Logo, as empresas estão agora tentando equacionar. Não acho que isso seja ruim, isso é bom, né? Porque é uma relação talvez mais justa, né? Mais equânime, ou seja, o consumidor começa a olhar para as empresas de internet e começa a questionar, peraí, beleza, se eu não te pagar, você vai me penalizar com uma multa, vai cortar minha internet, vai colocar meu nome restrito, mas e se minha internet ficar aqui por mais de 24 horas sem sinal? No que você é penalizado na sua relação comigo? O que eu ganho? Como que você vai me compensar por esse dano? Percebe? Isso é obediência reversa e ele vai exigir isso. Eles querem saber o seu porquê. Antigamente as marcas queriam olhar seu produto, saber se resolvia a vida delas apenas, né? Se ela via muito bem que ela tinha aquela dor, ela queria a solução. Se você solucionava, ok, para ela bastava. Hoje não. Elas querem saber o seu porquê.
elas estão mais preocupadas com o final do mundo do que com o final do mês. Ou seja, a gente começou a ver aqui, até nesse cenário de Covid-19, muita empresa aí ajudando a produzir álcool em gel, pegando parte do seu faturamento, destinando ao SUS, criando políticas de incentivo para, enfim, pessoas na sociedade que estão mais enfraquecidas nesse momento, os grupos de risco, enfim. Então percebam, isso aqui faz sentido, por quê? Porque as marcas estão mostrando para essas pessoas, olha, eu tenho esses valores que vocês estão precisando, que é empatia, que é colaboração. Se conectem comigo, que eu quero ser líder nesse cenário de mudanças, percebe? Então é fundamental a gente olhar para isso. E se está mudando tudo isso aqui, o que é importante a gente entender? Peraí, mudou o mundo, mudou as pessoas, estão mudando os valores e tem um novo jeito de vender. Por quê? Se mudaram as pessoas, o vendedor tem que mudar, o jeito de se fazer as vendas tem que mudar. Sabe por quê? Se valorizou durante muito tempo. Eu tô falando aqui que, poxa, eu tenho mais de 10 anos de experiência em vendas, mas se você pegar na minha carreira, assim, poxa, eu não sou nenhum ancião, eu tô falando aqui de um horizonte de 10 anos, historicamente isso não é nada, isso foi ontem. Então, assim, olha que louco, mas eu peguei muito essa cultura que veio de uma era industrial, herdada de uma era industrial, de vendas por cobrança e resultado, muito incutidas nesse sentido, né? Que foi uma cultura que funcionou durante muito tempo, não estou dizendo que ela foi ruim, mas ela já talvez esteja falhando em muitos pontos que precisam ser mudados, precisam ser adaptados. Tá? É muito interessante porque as gerações que vieram antes da minha geração, da geração Y ou geração Millennial, né, como chamam, a gente começa a perceber que a gente questiona muito mais. Tanto que a geração Y, Generation Y, que é o porquê, a gente quer saber o porquê das coisas. E a gente agora entra numa parte muito forte da economia, a gente tem expressão nesse sentido. Então as marcas estão se adaptando a isso que veio com a nossa geração. Mas a geração X, né, e a geração dos baby boomers, que são pessoas que vieram atrás de nós, né, muitos deles talvez irmãos mais velhos das primeiras pessoas da geração Y, ou pais, né, da geração Y, eles vieram de outro cenário que teve que fazer com que eles fossem muito mais competitivos, né? O que é essa percepção de geração? Essa percepção de geração é um corte que se faz no tempo de falar assim, olha, durante a tua etapa produtiva, o que estava acontecendo do seu ponto de vista cultural, sociopolítico, econômico no mundo? Te enquadra dentro disso, dessa cultura. O que você viveu parecido com outras pessoas assim? Isso forma muito a nossa maneira de pensar, né? Não tenho dúvida que esse Covid-19 vai moldar muito culturalmente, como todo mundo que está nessa mesma faixa etária, produtiva, ativo no mundo, e está sentindo os impactos reais, economicamente, inclusive, e na saúde, como que a gente vai moldar a nossa forma de pensar parecido. Talvez outras gerações que não pegaram isso tão forte, que vão vir por aí, talvez isso não impacte tanto elas, percebe? Então, culturalmente, a geração X, a geração dos baby boomers, veio de um cenário de muita competitividade. Rapidamente, eu não vou explorar isso, no programa de formação a gente explica no detalhe, mas é basicamente o seguinte, a geração X é a geração sacrificada, Generation X, X é machado, né, e, em inglês, é uma expressão em inglês que quer dizer o seguinte, foi a geração sacrificada, por quê? Eles escutaram dos baby boomers, as pessoas que vieram antes deles, que se eles fossem arrojados, se eles se permanecessem fiel aos estudos, à técnica, às empresas que eles estivessem conectados, tivessem uma relação sólida, duradoura com elas, eles iam conseguir vencer, eles iam conseguir ter sucesso, porque foi isso que os baby boomers fizeram. A geração dos baby boomers, né, que é a geração, por exemplo, dos meus pais ali, enfim, estão na casa ali mais ou menos que vai variar de 55 a 65 anos mais ou menos, hoje, é uma geração que aprendeu, né, foi uma geração onde eles eram filhos da geração silenciosa, que é a geração que foi para as guerras, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, ali você pega essa galera. Quando eles voltam, a gente tem um período assim de uma certa paz mundial, acabam que eles vão para suas esposas, e aí o que começa a acontecer? Pô, estamos em paz, estamos juntos, as pessoas começam a ter muitos filhos, porque, né, ficou muito tempo sem elas se preocuparem com isso no período entre guerras. Então, como a sociedade começou a ter escolas com muita gente, salas de aula com muito estudante, muita pessoa para talvez não tantos postos de emprego, a competitividade era natural, porque eu queria me destacar, tinha muita gente que precisava me destacar. E na geração X essa competitividade ela se acentuou. Por que ela se acentuou? Porque tudo que a geração dos baby boomers prometeram, olha, vai dar certo, porque a geração dos baby boomers pegou
pós-guerra e que foi um período de, obviamente, sair do buraco, de muita bonança em alguns aspectos mundiais falando, né? Então foi uma geração que conseguiu construir um patrimônio, ficar muito tempo dentro de seus empregos, criar essas relações muito sólidas, né? Esse way of life americano aí, que se reproduz muito como se fosse um modelo de qualidade de vida e tal. Então, quando a geração X chega, eles chegam acreditando em tudo, eles estudam, eles fazem o dever de casa deles, mais ou menos assim, só que aí você começa em vários momentos, você começa a ver um cenário de caos, que é um pouquinho parecido com o que a gente está vivendo agora. A diferença é que lá foi em vários setores ao mesmo tempo. Eles tiveram primeiro a crise do petróleo na década de 70 ali, né? Então eles pegam durante o período produtivo deles todo esse auge da crise do petróleo que vem se desencadeando a partir de 70. Ou seja, demissões em massa, o que há muito tempo não se via acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Não tinha emprego para as pessoas. Tanto que você vai ver na década de 80, mais ou menos ali, né, que pega um pouco esses grandes programas de MBA, executivo, inteligência emocional, começa a se discutir muito nesse cenário, porque era um cenário muito duro para se lidar. As pessoas tinham que ter mais resiliência, inteligência emocional, que a gente está falando aqui, cenário de crise. Então, da mesma forma, você vai ver a epidemia da AIDS, que aconteceu ali na década de 80. Então, as pessoas estavam inseguras, como a gente está na economia, na saúde, politicamente você tem ali guerra do Vietnã, uma série de coisas acontecendo, se desdobrando ali, e aí as pessoas começam a ficar muito chocadas, né, depois de todo esse processo aí, né. Bom, em função disso, o que aconteceu? Naturalmente, a geração Baby Boomer e a geração X, elas são gerações mais competitivas, tá? E a geração X, tá? Por tudo isso que eu tentei resumir aqui. Só que na nossa atual geração, né, que é a geração Y, a gente ainda conta muito com os Baby Boomers e com os X. Eu acho que essa questão de ser competitivo, ser sagaz, por exemplo, você vai ver que é Baby Boomer e X que tem muita capacidade de lidar com contingência. Essa é a galera que vai segurar muito a nossa barra agora. Sabe, galera, calma, vamos agir com mais inteligência emocional e tal. Eles são muito ávidos nesse aspecto. Só que a gente começa a ter que se relacionar com, beleza, e a galera tá questionando o nosso porquê, como é que a gente lida com essa nova geração que é mais colaborativa do que competitiva? Né? Como é que eu trago alguns indícios ali da competitividade no meu modelo, porque eu preciso avançar, lidar com contingência, ser contundente na hora de fazer minhas vendas, mas ao mesmo tempo eu colaboro mais. É possível? Isso não é meio ambíguo, Gabriel, lá do mundo VICA que você falou? Provavelmente sim, mas existe uma interseção. E a primeira coisa que a gente tem que olhar é assim, tá? Nesse cenário, o que vale a pena mudar, ou o que mudou e a gente precisa se adaptar, e o que não mudou e a gente precisa preservar. Eu acho que é muito dessa relação que a gente tem que ver. Primeira coisa que eu acho que mudou, e tem que mudar mesmo, é o arquétipo do vendedor antigo. Porque o vendedor Baby Boomer e o vendedor da geração X, tô falando assim, o clássico, assim, o que se valorizava, o que era alta performance para esses caras, tá? Vamos lá. Vamos tentar destrinchar o que é alta performance. Alta performance é igual a intensidade mais direção, em qualquer área da vida, mas direção certa, tá? Um atleta de alta performance, ele tem intensidade, ele faz o mesmo exercício uma série de vezes, ele é muito comprometido com a série que ele tem, você vê que ele faz tudo certinho, ele cria uma dieta compatível com isso. Isso é o quê? Intensidade, energia que ele está focando ali. Ele também sabe a direção certa, ele sabe o grupo muscular que ele tem que trabalhar a cada dia, o que tá bom, o que precisa melhorar, o que ele tem mais dificuldade. Ele tem esse feedback instantâneo, ele se conhece, ele procura aprimorar, ele volta, coloca mais intensidade, vê o resultado, repete novamente o processo, tá? Aí ele vai chegar na alta performance, né? O rockstar, né? O cara que tem alta performance mesmo no palco, sem sombra de dúvidas, ele treina aquela exposição dele, ele treina ou deveria treinar exaustivamente para ele realmente dar um verdadeiro show. E, bom, uma das coisas que a gente questiona muito é que os vendedores de alta performance também deveriam fazer a mesma coisa, treinar, praticar, colocar muita intensidade, tá? E para essa galera aqui, isso realmente fazia muito sentido, só que a intensidade voltada para a competitividade vai produzir, numa determinada escala, a valorização de um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo, né, é um conceito desenvolvido por Jung, né, da psicologia lá, né, enfim, que tem muito a ver ali com meio que um modelo mental que está concebido no inconsciente coletivo da sociedade. Em palavras talvez um pouquinho mais diretas aqui, um arquétipo, ele é quase como se fosse um estereótipo sobre algo.
Quando você fala de alguma coisa assim, olha, nossa, aquela pessoa ali, ela é muito mau caráter. Quando alguém denomina outra pessoa como mau caráter, você já vai pensar sobre alguns valores que talvez ela não tenha. Ou seja, esse estereótipo de mau caráter, que talvez tenha elementos em comum, vai conseguir fechar essa comunicação entre a gente. Então, o que é um arquétipo? O arquétipo é esse estereótipo. O estereótipo de vendedor aqui era o estereótipo do guerreiro. E o estereótipo do guerreiro, você vai ter coisas boas e você vai ter coisas que você tem que cuidar, você tem que polir, né? Quem é o guerreiro? O guerreiro, para pensar o guerreiro em diversas... O homem que passou por diversos conflitos, guerras para sobreviver. É o cara que precisava matar o outro, senão ele não sobrevivia. Ele precisava lutar com uma máxima vivacidade. Isso era intensidade para ele. E pro Baby Boomer e pro Geração X, esses valores foram colocados muito na nossa sociedade. Por isso, a gente precisa fazer. Eu não posso esperar, eu tenho que lançar antes do meu concorrente. Peraí, eu tenho que ter um diferencial. Não, eu quero tomar market share dele. E, lógico, isso é importante para a gente sobreviver. Se a gente não se preocupar com market share, se a gente não se preocupar com a nossa participação no mercado e que o meu concorrente está fazendo, talvez eu fique para trás e não esteja nem percebendo, né? Mas às vezes a gente esquece a direção certa. Ou seja, o que de fato eu preciso consumir de conteúdo, o que é prioridade dentre todas essas habilidades que a gente está falando, esses conhecimentos que eu tenho que me atualizar, né? Então, esse arquétipo do guerreiro, quando a gente percebe que o mundo deixa de ser naturalmente um pouco menos, ele deixa de ser tão competitivo e passa a ser um pouco menos, porque entra o aspecto da colaboração, existe a necessidade de adaptar isso aqui. Continua sendo alta performance e intensidade, mas a direção certa, só que agora a gente vai trazer isso para um outro arquétipo. Qual é o arquétipo? O que o ser humano está precisando, sendo que a gente vive num mundo VIC, as pessoas estão mais estressadas, ansiosas, com a atenção parcial, conectadas o tempo todo. O que a gente precisa? A gente precisa o quê? De um arquétipo com mais empatia. E talvez o arquétipo do guerreiro não tenha tanta empatia. A gente precisa de alguém que seja mais carismático, né? Ou seja, talvez o arquétipo do guerreiro não seja tão carismático, né? Seja mais agressivo. A gente precisa de alguém que seja mais colaborativo, né? Ou seja, a gente precisa de alguém que seja mais criativo para pensar em situações diferentes, modelos de negócios novos. Então, olha só aqui eu já mostrei para vocês que existem uma série de características diferentes do arquétipo do novo vendedor para se adaptar bem a esse novo mundo, a esse novo contexto. E aí eu parei para pensar um dia, falei, cara, qual seria o arquétipo que reuniria tudo isso? E eu parei, fiquei avaliando isso e eu cheguei que é o arquétipo de um rockstar. Por quê? Não que não existam outros arquétipos que possam representar isso, mas o rockstar ele representa bem isso, que primeiro, ele tem que ter empatia, né? E a empatia ela tem a ver com, obviamente, nas pessoas que são realmente grandes ídolos, se apegar a causas mais nobres, a causas mais emocionais, a ver quais são os problemas que realmente a humanidade está tendo e se envolver em projetos sociais, ele precisa ser mais carismático, ou seja, se conectar verdadeiramente com energia com as pessoas, ele precisa ser mais colaborativo, ele precisa ser mais criativo, né? Ou seja, ele precisa gerar mais valor e por último, ele precisa ter o quê? Entusiasmo. Que eu vou explicar o que é um dos 3 valores que a gente cultua aqui na cultura rockstar. Tá? Se ele tiver entusiasmo, essa energia, esse brilho no olho, criatividade, querer colaborar, ele vai gerar valor. A venda vai acontecer, porque ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Mas ele não está preocupado com o negócio, ele está preocupado com a relação. Ele não está preocupado com ganhar grana, fechar a conta, ele está preocupado em, cara, eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa e dessa empresa, ou para quem eu estou vendendo, percebe? Se ele se preocupar com isso, ele vai chegar em excelentes respostas, ele vai conseguir se conectar verdadeiramente com as pessoas. Então, é importante a gente perceber isso. Se ele for mais carismático, ele está se conectando verdadeiramente de maneira mais transparente, mais enérgica, mais positiva, né? Por que só falar de cenário pessimista, abrir o jornal e só ter notícia ruim? Por que não falar de algo bom? Então o rockstar ele consegue juntar tudo isso, ele tem que ser criativo, porque ele também tem o desafio de lançar sempre um novo hit, estar sempre nas paradas, ele precisa ser visto, ele precisa chamar atenção positivamente falando. Se ele começar a se envolver em escândalo, ele perde fã, ele perde engajamento. Então é mais ou menos a mesma coisa, o vendedor ele precisa lidar com muita coisa, ele precisa visitar cliente, ele precisa sair para dar show, né? E não ir como uma obrigação. O vendedor medíocre ele fica preocupado ali, cara, putz, mas vou gastar gasolina para visitar o cliente. O vendedor que tem o arquétipo do rockstar, ele fala, cara, que massa, eu quero chegar lá para dar um show para esse cliente, para fazer a diferença na vida dele, para me conectar com ele, para usar o meu carisma, para usar a minha colaboração, para ir para casa satisfeito de que eu fiz a diferença na vida de alguém e ganhar dinheiro com isso ainda por cima, que é melhor ainda, né? Se eu puder unir os dois mundos, percebe? Então, essa é a primeira mudança que a gente precisa enxergar. E do arquétipo do guerreiro,
o que a gente precisa preservar, né? Porque eu falei aqui, claro, de muita coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa, obviamente, ser competitivo com a nossa sobrevivência. O que é isso? A gente precisa usar a nossa competitividade não para destruir o outro, mas a gente precisa usar a nossa competitividade para se diferenciar dos outros. Ou seja, como que eu posso ser mais competitivo mostrando que eu tenho diferencial? Porque ou eu nicho o meu negócio, ou eu mostro que eu sou especialista para um público-alvo. Você pode ficar com outro público-alvo. Esse público-alvo é o que eu quero atingir, onde eu quero me tornar uma autoridade, percebe? Então, ele tem que manter essa competitividade, tá? De sobrevivência, né? Para sobreviver. Isso é importante. Para nichar, para mostrar onde que você consegue dar uma solução mais assertiva, perfeito? Ele precisa ter também a disciplina, né, do guerreiro de, basicamente, respeitar alguns rituais, né? Ter a conexão e a organização para acompanhar esse processo. Vendas, pessoal, é uma habilidade, não é dom. Tem gente que pode ter uma inclinação natural, sem sombra de dúvidas, a se destacar em vendas, claro, né? Já tem alguns skills, já se identifica mais. Agora, tem vendedores que realmente no início tinham muita dificuldade e hoje, cara, são máquinas de venda e vendem muito mais do que aqueles vendedores que são mais extrovertidos e mais abertos. Por quê? Porque eles são disciplinados e a disciplina, ela conta muito nesse jogo, perfeito? Ou seja, que disciplina de o quê? Respeitar o seu funil de vendas, saber criar um funil de vendas, saber desenvolver um plano de ação, saber conseguir se adaptar para momentos de contingência, tá? E por último é a estratégia, né? Que é basicamente criar esse plano de ação aí, que realmente traga resultados. Beleza? Então, o que vale a pena a gente preservar? A competitividade, a disciplina e a estratégia. Se a gente junta isso, né, fazendo obviamente todas essas ressalvas, com esses novos valores, né, que de fato vão transformar aí você de um vendedor que não sabe muito bem como as coisas estão funcionando, ou está agindo mais no feeling, né, na sua intuição, simplesmente, e vai realmente olhar e cultuar quais são os valores certos para conseguir sobreviver. Beleza? Bom, pensando nisso, eu queria encerrar essa primeira aula explicando qual é o novo modo de pensar as vendas, qual é o arquétipo do Rockstar. Eu vou pegar inclusive aqui para mostrar para vocês uma coisa que é muito importante, que é basicamente quais são os valores que a gente cultua aqui. A gente cultua 3 valores principais, né, que a gente até brinca que é a atitude aqui do Rockstar. Primeiro, convicção. O que é a convicção? É passar segurança, estar seguro de que algo vai acontecer, ter essa positividade e a mentalidade que construa, né? A gente às vezes não acredita no potencial que a nossa mente tem. Então a convicção é transmitir o máximo de segurança possível para as pessoas, de que a gente vai superar, de que a gente vai ter essa resiliência que a gente precisa, e de que a gente sabe o que a gente está fazendo, de que a gente sabe o caminho certo, perfeito? Então isso é fundamental da gente manter essa atitude positiva e coerente, perfeito? Isso é o que eu chamo de convicção. A gente tem um entusiasmo. Entusiasmo é a minha palavra preferida do dicionário. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. E quando a gente tem Deus dentro da gente, ou quando a gente está possuído de Deus, significa que, independente do que a gente acredita, né, até se a gente não acredita em nada, mas pegar até o sentido semântico de Deus, né, esse sentido de perfeição, significa que eu estou pegando o meu lado mais perfeito, meu lado mais nobre, e eu estou colocando à disposição do outro para servi-lo. Se eu tenho esse entusiasmo aqui, que é a minha palavra preferida, por isso que ele sempre fica no meio aqui, porque independente de como você faz, ele é sempre o mais alto, o valor mais alto, cara, as coisas acontecem. O dia que eu parei de me preocupar com o fechamento de venda e passei a me preocupar e me disciplinar com o processo e com os valores que eu preciso cultuar nesse processo, cara, todas as negociações que eu fiz assim, foram muito pertinentes, assim, eu fechei muito negócios, que eu não fechei eu aprendi muito, então eu sempre tirei um saldo positivo. E hoje eu ajudo outras empresas a terem esse mesmo sucesso. Por isso que é fundamental a gente ter entusiasmo. E por último, a informalidade. Porque com a informalidade a gente consegue ser mais direto, a gente consegue ser mais genuíno, mais verdadeiro. E eu acredito que a gente tem que estar comprometido com a verdade, tá? Nesse modelo de
realmente criar um mundo melhor, perfeito? A gente pode vender, pode ganhar dinheiro, pode ter muito resultado. Beleza, pessoal? A gente se vê na aula número 2, onde a gente vai falar de técnicas de venda para esse novo mundo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca presença de palco, né? Ou seja, qual é esse símbolo do Rockstar, como é que eu me conecto no início com alguém, como é que eu transformo um simples ou mero cliente ou possível cliente num fã, e como que eu uso as melhores técnicas para conseguir apresentar soluções e fazer com que o cliente se convença, esteja convicto de que aquela relação é boa para ele e de que ela gera valor. A gente se vê. Valeu! Fechamos então essa nossa primeira aula, que a gente viu essas mudanças do mundo, quais são as características dele, como que a gente está se sentindo em relação a esse mundo e com isso quais são os comportamentos enquanto consumidor que a gente está adotando e como que a gente precisa mostrar que o mundo das vendas tem comportamentos diferentes, né? Como essa mudança de arquétipos é importante. Tá? Então só fazendo a síntese aqui com vocês antes da gente fechar, a gente viu aqui que nós temos um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso gera na gente mais estresse, ansiedade e depressão enquanto seres humanos e enquanto consumidor, no papel de consumidor, a gente muda alguns comportamentos. Ou seja, a gente começa a se preocupar, os consumidores se preocupam mais com o fim do mundo do que com o fim do mês. Esse nosso cenário mostra exatamente isso. É um pessoal que está conectado 24/7. Isso nos traz muitas oportunidades, sem dúvidas, né, de nos conectar mesmo à distância. Ao mesmo tempo, a gente cria um modelo que os clientes estão mais empoderados, eles podem nos criticar o tempo todo, o crítico da web. Ele é um aprendiz de plantão e a atenção dele é parcial. Então, como é que eu consigo um jeito de captar a atenção dele que é parcial e ser relevante para ele? Acho que essa é a grande questão. E a gente viu que existe uma mudança, né, de comportamento, de arquétipo. Nossas gerações anteriores, geração X e Baby Boomers, a gente viu que eram muito mais competitivos, tinham uma relação muito mais íntima com a questão da sobrevivência e se agravou depois da crise da década de 70 dos países produtores de petróleo, né, os países da OPEP. A gente tem a crise do petróleo que se reverbera em vários setores da economia, foi quase que uma crise estrutural e a gente percebeu que isso fez com que essa geração fosse muito mais agressiva no jeito de fazer as vendas, competitiva naquele momento, talvez isso fosse muito necessário mesmo. Mas se você também pegar o extremo, você vai valorizar e endeusar alguém como, por exemplo, o Lobo de Wall Street, né? Como alguém que era realmente sagaz, que tinha esse arquétipo do guerreiro, mas o extremo dele também tem muitos aspectos negativos que eu hoje condeno completamente. Então, a gente precisou entender o que precisava mudar. A gente viu aqui que, primeiro, a gente precisava de uma atitude de vendedores, equipes comerciais, uma cultura mais empática. Eu preciso ser um profissional mais carismático, eu preciso investir mais na colaboração e na criatividade, mas o que eu preciso preservar para seguir em frente? Ainda mais relevante, a competitividade que essas gerações deixaram pra gente, a disciplina, ou seja, respeitar o ritual, respeitar o funil de vendas, fazer todo dia, respeitar e manter aquela intensidade que a gente falou tanto de alta performance. A gente falou de estratégia, né? Ou seja, como é que eu vou me adaptar a ambientes de situação de crise, como é que eu posso adaptar, quais produtos eu tenho para adaptar para a web, ou seja, como eu preparo uma retomada. Essa estratégia é algo que eles deixaram pra gente. E a resiliência, saber que a gente precisa ser persistente, não é insistente, é persistente, tentar por vários caminhos alcançar o objetivo, mudar rápido as estratégias, o plano de ação, se não deu certo eu volto, reavalio e crio outro, perfeito? Isso é resiliência, é persistência. Insistência é ficar batendo sempre na mesma tecla, ser chato, inconveniente, não é a questão aqui, perfeito? E para isso a gente resumiu tudo que a gente acredita que no mundo novo é importante, que é a convicção, essa segurança, essa postura, né, profissional, essa intensidade do bem, voltada para o resultado, né, transmitir essa segurança para conquistar a confiança, o entusiasmo que eu expliquei, né, uma palavra de origem grega que significa ter Deus dentro de si, estar possuído por Deus, estar cheio de Deus. E quando eu tenho entusiasmo em tudo que eu faço, das coisas mais simples, seja para fazer um relatório, um e-mail, fazer um post na web ou para me relacionar com o cliente, quando eu coloco Deus que habita dentro de mim à disposição do outro, com brilho, com energia, com verdade, de maneira genuína, as portas e as oportunidades se abrem, acredita em mim. Por último, informalidade. Informalidade é tirar essas máscaras sociais que nos limitam em alguns momentos, né? As formalidades, elas são criadas em função de protocolos, né? Em função de respeitar um rito social, né?
Mas a informalidade, ela tem muita coisa boa, é genuíno, é verdadeiro. As pessoas querem cada vez menos maquiagem e mais verdade por trás das câmeras. E foi isso que a gente tentou trazer por meio de cases reais, por meio de experiências bem específicas. A gente foi mostrando situações, técnicas aplicadas, resultados reais acontecendo. Perfeito? Queria pedir muito, se você ficou até aqui, eu agradeço muito que você me siga no Instagram, @rockstardasvendas. E por favor, eu te peço só uma coisa. Continua com a segunda aula vai ser fantástica. Isso aqui foi para contextualizar. A segunda aula dessa, como eu disse, é uma série de 3 aulas que é do projeto Um Novo Jeito de Pensar as Vendas, Venda como um Rockstar, mostrar que esse arquétipo mudou. Aqui a ideia era contextualizar e te mostrar o cenário. Na próxima aula a gente vai falar como é que eu executo, como é que eu uso um elemento que o Rockstar tem, que é a presença de palco. O que é a presença de palco? É como eu vou determinar quais são os meus valores, qual é a minha atitude, o que eu quero comunicar e com qual intensidade eu preciso comunicar isso. Ponto. A gente vai mostrar como é que você vai transmitir os valores para esse novo consumidor que quer saber o seu porquê. A gente viu ali. Perfeito? Então, a gente, além de ver isso, como me conectar, considerando tudo isso aqui, que ele tem pouca atenção, que ele está mais preocupado com o fim do mundo que com o fim do mês, que você precisa ser relevante, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver as principais técnicas de venda que fazem pessoas de qualquer mercado alavancar suas vendas. Perfeito? Aí é técnica, é ferramenta, é aplicável. Perfeito? Fica com a gente no próximo conteúdo. E por favor, eu te peço um detalhe. Se você acha que eu gerei valor para você, de verdade, de maneira genuína, e você puder compartilhar com uma pessoa, não precisa ser uma corrente. Veja as pessoas que você sabe que isso vai fazer diferença na vida, que precisa de um conteúdo como esse. Manda o link. Cara, são 3 cliques para você, mas para mim faz uma diferença incrível, monstruosa. E se a gente puder ser genuíno nesse mundo VICA e se ajudar mais, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir sair do outro lado mais forte. Beleza? Valeu, Rockstar. A gente se vê.